Fala um pouco conosco, fala de forma mais profunda aos nossos corações. Fala a cada coração individualmente, ó Deus, fala conosco. E revela no Senhor o teu querer, o teu coração, os teus desejos. Porque, ó Deus, o nosso desejo é conhecer o teu desejo, os teus planos, para agir de acordo com o teu querer, ó Pai, viver a nossa vida para a tua glória. Então, ó Deus, poderoso Pai, revela-nos agora a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, na semana passada, nós falamos um pouquinho do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou, do eterno Deus, majestoso sobre todas as coisas e dono de tudo, que controla todas as coisas, nada foge ao seu controle. E é muito bom nós sabermos disso, né? Porque nós, amados, estamos debaixo da potente mão de Deus, de um Deus tão amoroso, que nos ama de forma tão profunda, tão maravilhosa. E nós podemos nos sentir seguros debaixo das mãos desse poderoso Deus. E nós vemos esse Deus tão grande, tão poderoso, querendo se manifestar e querendo, desejoso se revelar a nós que somos tão pequenos. Deus, queridos, Ele se inseriu na história, em Cristo, em Jesus. Ele se inseriu na história para poder se comunicar conosco e revelar para nós quem Ele é, para nós conhecermos um pouquinho mais de quem Deus é. E a nossa vida, a minha vida e a sua vida, amado, a base da nossa existência, a razão da nossa existência é ir conhecendo esse Deus, cada vez mais profundamente, cada vez mais intimamente. É isso que dá sentido para a nossa existência. Nós corremos muitas vezes atrás de tantas coisas, né? Como disse Jesus para Marta: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas só uma é importante: que você esteja aos meus pés e me conheça, me ouça falar, entenda o meu coração. É isso que vale realmente a pena e que vai definir se a vida foi realmente um sucesso ou não. Então esse Deus poderoso está em todo o tempo, desde o início, agindo de forma a se revelar ao ser humano. E a nossa vida só tem sentido quando nós conhecemos esse Deus. E não só conhecer a história, não só conhecer o Jesus da história, mas realmente ter um relacionamento com esse Jesus. E hoje eu queria falar um pouquinho da revelação desse grande eu sou. O grande eu sou o que sou. Foi assim que Deus, o próprio Deus, se definiu. Eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo, capítulo 13, capítulo 3. Capítulo 3, igual fala o mineiro, 3, versículo 13 e 14. Estou lendo aqui na NA. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disserem: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Nós estamos vendo aqui um pequeno trecho de uma história maravilhosa, onde Moisés, depois de 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, num determinado momento ele está no monte e ele percebe algo diferente, um fogo num pequeno arbusto, e ele percebe que aquele fogo não consome o arbusto. Então, muito admirado com aquilo, ele vai para perto daquele arbusto para ver o que estava acontecendo, curioso para ver o que acontecia, porque lá era algo
que ele nunca tinha visto. Quando ele está chegando perto, Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Deus começa a se comunicar com ele, Deus começa a falar com ele, se revelar a Moisés, e expor para Moisés um plano maravilhoso que Deus tinha para Moisés. E Moisés ali começa a conversar com Deus, e Deus expõe o plano, e Moisés, muito temeroso, pergunta para Deus: mas quem é? O que eu vou dizer? Qual é o nome? Quem é o Deus que está me enviando para eles? E quando ele fala qual é o nome dele, hoje para nós, nome não tem assim tanto significado, né? A sua mãe escolheu para você um nome que ela achava que soava mais bonito, né? A Flávia, quando foi colocar o nome dos nossos filhos, ela ficava chamando assim: Letícia, não era assim, amor? Lucas, para ver se soava bem. Mas apesar disso, apesar do soar bem, né, nós fomos procurar o significado dos nomes, porque o nome tem um significado, né? Meu pai com certeza não pensou no significado do meu nome, e nenhum de nós, eu acho, né? Na cabeça deles lá, eles pensaram: é bonito, soa bem, Juarez. Eles acharam, né? Tinham essa opinião e puseram. Juarez tem um significado de filho de lavrador, aquele que mexe com a terra, coisa assim. Nada a ver comigo, né? Gosto de terra, gosto de mexer com a terra, mas não sou filho de lavrador, nem mexo com a terra, e assim por diante, né? A maioria das pessoas hoje coloca o nome por achar bonito. Nome de um jogador de futebol, né? Será que Vicente era o nome de algum jogador de futebol do Santos? Não era, né? Nome de jogador de futebol, nome de artista e coisa assim. Tudo bem, é a nossa cultura, mas a cultura de antigamente, o nome dizia algo profundo a respeito daquela pessoa. Era como se fosse um ponto importante da identidade daquele ser. Então, quando Moisés pergunta: qual o nome que eu vou falar? E Deus simplesmente se identifica, auto-identifica: eu sou o que sou. Por que Deus fala assim, queridos? Porque absolutamente nada no mundo que Moisés conhecia, ou que nós conhecemos nessa terra, pode ser alguma coisa que se compare a Deus. Ele é único, exclusivo, e não existe absolutamente nada na terra que se compare a Ele. Então ele simplesmente diz: eu sou o que eu sou, autoexistente, autossuficiente, fora do tempo, espaço, fora desse mundo, que criou todas as coisas. Então Deus se autodenomina: eu sou o que sou, o grande eu sou, o grande e poderoso Deus, que nós falamos aqui na semana passada. Esse majestoso Deus, tão grande. Então ele decide, pelo seu grande amor, e misericordioso como Ele é, e bondoso na sua bondade, se revelar ao ser humano. Então ele vem, amados, desde Gênesis, em toda a história que a Bíblia conta, Deus vem de alguma forma buscando se revelar ao ser humano, desejando estar com o ser humano, desejando viver com o ser humano. E nós vemos o grande desejo de Deus revelado no final da história. Qual é o grande desejo e propósito de Deus, queridos? Então nós vamos lá no final da história. Para você entender toda a história, você vai lá no desfecho final. E nós vemos lá acontecendo, sabe o quê? Deus, o Todo-Poderoso, esse grande eu sou o que sou, fora de toda e qualquer compreensão do ser humano, vindo habitar junto com o homem na terra. Estando aqui na terra para habitar com o ser humano, e o ser humano fazendo parte do próprio poderoso e grande Deus. Esse é o grande propósito.
E nós estamos vivendo essa história, e Deus está se revelando ao ser humano de uma forma cada vez mais profunda, cada vez mais intensa, cada vez mais detalhada. Se revelou a Moisés, se revelou como o grande eu sou. Mas, querido, nós sabemos que essa revelação do grande eu sou, ela é unidirecional. Eu jamais vou poder entender alguma coisa de Deus de forma mais profunda se Ele não decidir se revelar a mim. Deus decidiu se revelar a Moisés, escolheu Moisés, desde o ventre da mãe dele, desde antes dele existir, e Deus decidiu se revelar a Moisés. Foi a decisão de Deus, não foi de Moisés. Então nós não podemos ir lá e tentar descobrir algo de Deus se Ele não permitir que nós o conheçamos, que seja revelado a nós. Então essa revelação de Deus é unidirecional, Ele decide. Ele decide se revelar. E essa revelação tem sempre um propósito, o grande propósito de Deus, que eu disse, até a eternidade, amados. Deus se revela hoje para nós, Ele quer se revelar, está se revelando, porque Ele tem um plano eterno, um propósito eterno para o ser humano, para mim e para você. Ele tem um propósito eterno. Não é só essa vida de 70, 80 anos aqui, não. É algo muito e muito maior que Ele tem para nós. E nós precisamos entender e enxergar isso. E Deus deseja se revelar e mostrar para nós Ele e esse grande plano eterno de Deus. Agora, apesar de essa revelação de Deus ter que partir de Deus, nós precisamos tomar uma posição para que isso aconteça. Nós precisamos tomar uma posição para que Deus se revele mais profundamente a nós. Então eu e você precisamos desejar essa revelação. Eu e você, nós precisamos querer essa revelação. E nós precisamos tomar uma posição quanto a essa revelação de Deus. Diante daquilo que Ele já se revelou. Deus já se revelou para você. Você conhece algo de Deus, senão você não estaria aqui, senão você não teria uma fé, senão você não teria crido, e você não teria feito uma aliança com Ele. Então, em uma determinada proporção, Ele já se revelou a você, amém? Você teve essa revelação? Amém? Senão você não estaria aqui. Como que você tomaria uma decisão de morrer para si mesmo? Morrer para o seu eu, se não fosse uma ação do Espírito de Deus revelando isso para você, que você precisava se arrepender dos seus pecados e tomar uma posição diante de Deus, de entregar a sua vida para o controle e para o governo dEle. Como você mesmo faria isso? Isso parte de Deus. Deus age, nós cremos, nós tomamos uma posição, e Deus continua agindo. E nós vamos tomando posições por uma ação de Deus e Deus continua agindo. E assim que é. Então, queridos, algo que Deus está falando para nós. Algo que Deus está falando para a sua igreja. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus para uma revelação mais profunda. Ele quer se revelar, Ele deseja se revelar para mim, para você e para nós como igreja, de uma forma mais profunda do que essa revelação que nós já temos. Eu vejo assim, a igreja do Senhor, nós aqui, a ponto de dar um passo muito importante na direção daquilo que Deus quer para nós. Nós temos falado aqui muito de nós. Esse ano nós trabalharmos muito e nós semearmos esse evangelho, de nós trabalharmos pela unidade da igreja, justamente para que essa semeadura possa ser realmente produtiva. Mas nós não podemos fazer isso simplesmente porque nós planejamos fazer isso, e isso tem que ser algo que queima em nossos corações, amados. Algo que nós desejamos ardentemente. Nós precisamos trabalhar essa unidade, essa semeadura, aquilo que Deus tem colocado para nós,
como algo que surge dentro de nós, como algo irresistível. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso tomar uma posição, isso não cabe dentro de mim. Eu olho as pessoas na rua, então eu sinto aquele desejo ardente. Puxa, ele não tem esperança. Eu quero falar dessa esperança que é Jesus para ele, algo que queime. Não é algo simplesmente porque alguém está mandando você fazer. Você precisa evangelizar, então, eu vou cumprir minha obrigação. Você precisa orar, ter o seu devocional, você precisa sacrificar-se em adoração. Eu vou fazer porque o pastor está falando, porque a igreja quer. Eu vou vir aqui orar nas 12 horas de oração, porque senão, quem sabe alguém vai pensar até que eu estou desviado. Ou vem por obrigação. Amado, você não é obrigado a fazer nada. Eu não sou obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Nós fazemos porque nós entendemos algo poderoso de Deus. Você está aqui nesse culto voluntariamente, acordou cedo no domingo de manhã, para vir aqui voluntariamente com alegria, porque você entendeu algo poderoso de Deus na sua vida, é ou não é? Amém? Não é porque alguém te forçou a vir aqui. E coisas maiores e mais profundas nós faremos em Deus, quanto mais nós entendermos quem é esse Deus, o grande poder dele, e o plano e o propósito dele. Às vezes nós fazemos as coisas, de uma forma muito superficial para cumprir a obrigação. Mas Deus deseja muito e muito mais. Às vezes nós fazemos só por temor, mas Deus deseja que nós vivamos e façamos algo com aquele ardor em nosso coração. Essa é a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja que vai vencer Satanás. Essa é a igreja que vai pisar Satanás, porque ela ama o Senhor ardentemente. E a palavra do Senhor, queridos, ela nos ensina, Paulo ensina, você vai ler as cartas de Paulo, e muitas vezes Paulo está falando assim, como por exemplo, em Colossenses 1:9, em Efésios 3:16, e também Moisés, clamando a Deus, Senhor, se revela, Senhor, eu quero te conhecer. Vamos ler lá Êxodo 33:18 e 19, diz assim: então Moisés disse, peço que mostre a tua glória. E o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o meu nome, quer dizer, a minha identidade. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés clamando ao Senhor, Senhor, revela-se a mim, se mostre a mim, eu quero conhecer um pouco mais de ti. Ele fala, eu quero conhecer um pouco mais de ti, para entender os teus caminhos, os teus propósitos, e agir de forma ainda mais profunda, para agradar o teu coração e ter o seu favor na minha vida. Então essa deve ser a nossa oração, Senhor, eu quero conhecer a tua glória, eu quero saber quem você é. Deve haver esse desejo em nosso coração, como o de Moisés. E nós vemos Paulo dizendo, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, falando aos Colossenses 1:9, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Amados, passou da fase de nós sermos aqueles crentes, aqueles cristãos, que enxergam só uma parte da verdade. Deus quer nos revelar coisas profundas do mundo espiritual. Deus quer revelar para você coisas profundas do mundo espiritual. Deus deseja que você veja a realidade. Queridos, poderia pegar esse copo d'água. Isso aqui é real. É real ou não é real, Vicente? É real. É real, ou é uma ilusão?
Agora, o que é mais real? Isso aqui que um dia vai terminar, porque esse copo vai deixar de existir. Esse vidro vai deixar de existir, essa água vai deixar de existir. Ou uma coisa eterna? É real no nosso mundo físico, queridos, mas não é eterno, vai deixar de existir. Ela não existirá para sempre. Vai acabar. Mas tem coisas eternas que nunca deixarão de existir, é muito mais real do que isso. Mas nós nos apegamos àquilo que nós vemos e tocamos, que vai terminar, que vai acabar. O que nós precisamos entender é que existe uma realidade espiritual que nós não vemos ou vemos muito pouco, que está agindo ao nosso redor todo o tempo, queridos. O poderoso Deus eterno, aquele que soprou nas narinas do homem e trouxe o homem à vida, aquele que criou todo o universo apenas com a sua palavra, está aqui em nosso meio. Mas por que que nós não temos a percepção, o sentimento, a revelação tão profunda de que Ele está aqui em nosso meio? Porque há uma cegueira nossa para o mundo espiritual. E Deus está dizendo assim para nós: olha, vocês precisam buscar a revelação e o entendimento. É o que o apóstolo Paulo fala aqui. Lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade. Pleno conhecimento de sua vontade. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabedoria e entendimento espiritual. Para que nós não sejamos guiados pela nossa sabedoria humana, ou pela sabedoria humana, pelas coisas desse mundo, mas sejamos guiados por aquilo que nós vemos no mundo espiritual, amados. Tem um mundo espiritual correndo ao nosso redor, uma guerra, uma batalha espiritual em todo o tempo ao nosso redor, e simplesmente nós estamos agindo como se nós não fizéssemos parte daquilo, mas nós fazemos parte de toda essa batalha, toda essa guerra espiritual. Nós somos soldados do Senhor. Você é um soldado. Agora imagina na guerra, um soldado que está lá no meio da guerra, no meio da batalha, e ele fica olhando os passarinhos. O que eu estou fazendo aqui? Ai, que passarinho bonito. Olha aquilo. Para que serve um soldado desse? E muitas vezes nós estamos agindo assim. Coisas grandes e poderosas estão acontecendo no mundo, acontecendo ao redor da nossa vida, e nós estamos simplesmente agindo como que se nada tivesse acontecendo. Queridos, o mundo está sendo preparado para o retorno desse Jesus que nós cantamos. Nós olhamos para o mundo e cada vez fica pior a injustiça. E nós ficamos indignados com tanta injustiça e egocentrismo do ser humano. A gente fica indignado com tanta coisa má acontecendo. Mas o mundo está sendo preparado para a volta desse Cristo, para a volta do Senhor. E nós estamos caçando borboleta. O que Deus está falando conosco, nos chamando a atenção, é o seguinte: vocês precisam abrir os olhos, vocês precisam entender o que está acontecendo, para viver da forma correta e tomar a posição correta, como um soldado que você é. Porque senão é um soldado inútil, que fica lá e os outros ficando protegê-lo todo o tempo. Nós estamos numa guerra, numa grande batalha. Mas nós precisamos estar com os olhos bem abertos, enxergando e percebendo, tendo a percepção das estações do tempo, do que Deus está fazendo, do coração, do grande plano de Deus. E muitas vezes os cristãos estão vivendo de forma alheia a isso tudo que está acontecendo. Queridos, nós fazemos parte do grande plano. Eu faço parte do grande plano, você faz parte efetiva como um cristão do grande plano de Deus. Então você precisa saber qual é a sua função nessa grande batalha, nesse tempo final. A igreja está se despertando, a igreja de Cristo está se despertando na terra, para os últimos dias, para os últimos tempos. E qual é a nossa posição? Qual é a sua posição? Você não é mais um bebezinho que nasceu ontem. A grande maioria de nós já temos anos de convertido, que nós conhecemos Jesus,
E precisamos nos preparar para esse tempo, de agora e do futuro. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, é que ele está orando para que a igreja possa ter esse entendimento, essa revelação. Ele diz, não deixamos de orar por vocês. E o que ele ora? Ele não ora, que Deus abençoe e eles consigam comprar a casa, o carro, e sejam muito prósperos. Isso aí Deus vai te dando dia a dia, conforme você vai trabalhando, Ele te dá. Se isso for uma bênção para você, Ele vai te dar. Não precisa ficar correndo atrás, você pode pedir, mas não precisa ficar correndo atrás disso. O apóstolo Paulo fala daquilo que é importante, que lhes conceda conhecimento da vontade de Deus, do coração de Deus, saber o que está no coração de Deus, ter a revelação do coração de Deus, a vontade dEle, do plano dEle. Também sabedoria e entendimento espiritual, abrir os nossos olhos, que abram os seus olhos, para você enxergar a realidade, e não o mundinho, o seu pequeno universo, escondidinho, na sua zona de conforto. O Espírito Santo está dizendo para nós, saia da sua zona de conforto, busque me conhecer, busque conhecer o meu coração, os meus planos, para que você seja efetivo nesse plano, para que você seja um soldado valoroso nesse plano. O apóstolo Paulo também diz, lá em Efésios 3, 16 e 19, peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. É isso que Ele quer. Olha o final, o que Ele diz. Então vocês serão preenchidos de toda a plenitude e de vida e poder que vem de Deus. Uma vida plena, uma vida intensa, uma vida que vale a pena. Uma vida que você vai viver e viver ela intensamente, e você vai ver que ela valeu a pena. Não correndo um dia atrás do outro, e a vida vai passando e você nem que se apercebe e não viveu. Deus nos chama para uma vida intensa. A palavra do Senhor nos fala, Jesus falando, a igreja de Laodiceia, Ele diz assim, olha, vocês não são frios e não são quentes, vocês são mornos, e porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Nós muitas vezes ouvimos essa palavra fora de contexto, totalmente errada, dizendo que o quente é aquele negócio de euforia no culto de adoração e barulho, e o frio é aquele culto onde ninguém fala nada, como esse aqui mais ou menos. Ninguém fala, não, culto gelado, culto frio. Então assim, e Deus se agrada então do quente, né? Aquele fogo, e chama de fogo o barulho, o que se diz manifestação do Espírito Santo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Deus está falando de quente, Ele não está falando disso que os crentes estão falando, e quando está falando de frio também não está falando, porque Ele está falando assim, que seja quente ou que seja frio, os dois são bons. O quente é bom e o frio é bom. O frio não é ruim, o frio é bom. Ele está falando das águas que chegavam até aquela cidade, água fria, gelada, que matava a sede, e uma água quente, que era águas termais que curavam as doenças. Então, enquanto ela era quente, ela era boa, porque ela era medicinal. Enquanto ela era fria, era boa, porque
matava a sede. Quem não gosta de uma aguinha gelada? Agora, quando elas se misturavam, ela não servia nem para beber e nem para curar. Era algo que não prestava para nada. E é isso que ele está dizendo. E ele não está falando aqui, queridos, então de agir dessa forma ou agir daquela forma. Ele está falando de intensidade. Ele está falando de profundidade de vida. Ele está falando de viver de uma forma intensa aquilo que Deus tem para você. Tanto frio que mata a sede, como quente que cura as doenças. Ele está dizendo isso. Ou vocês são assim ou são assim, mas como é no meio do caminho, e essa igreja do meio do caminho, é aquela igreja acomodada na sua zona de conforto. Que acha que é difícil vir para um culto, que acha que é difícil ir para uma conexão, que acha que é difícil, que sacrifício, caminhar um pouquinho a pé para ir lá visitar o irmão, e que prefere ficar na sua zoninha de conforto, lá que ninguém mexe comigo, na minha casinha, na minha toca, sozinho. Esses crentes, não me toque, não me reles, porque o pastor perto de mim nem me cumprimentou, nem olhou para mim. Frágil demais. Queridos, Deus nos chama para algo profundo e intenso. Deus nos quer em algo profundo e intenso, é a igreja dele. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os soldados da última guerra do Senhor. Ele não pode contar com um povinho até que acredita. Tem alguns que acreditam, eu penso diferente. Que Jesus não vai deixar sua igreja passar pela grande tribulação. Eu penso assim, você acha que Deus está preocupado com esses crentes almofadinha, todos cheios de não me toques, não me reles, que não quer passar pela grande tribulação, querido? Está nada. Os primeiros discípulos que andaram com Jesus foram sacrificados, e nós queremos, Senhor, eu não posso passar por isso. Crentes frágeis demais. Não, Ele nos chama para algo maior, amados. Ele nos chama para algo mais profundo, para algo poderoso. A igreja dos últimos dias será a igreja com o maior poder da história da humanidade. Vocês admiram o que Deus fazia através da igreja do primeiro século? A igreja dos últimos dias será muito e muito mais poderosa do que aquela igreja. Porque ela evoluiu, ela cresceu, ela amadureceu, e agora é a noiva do Cordeiro, vestida de branco, poderosa, e que sabe o que quer, que tem identidade. Depois de passar por tantas coisas, e séculos, a igreja amadureceu, e é poderosa no Senhor. Não é essa igrejinha frufru não, amados. Então o Senhor está nos chamando, e nos convocando para algo grande e poderoso. Você entende isso? E cada um, pessoalmente e individualmente, precisa tomar essa posição diante de Deus. Chega daquele negócio, eu não estou com vontade de orar. Está com vontade e não está, a sua carne não quer nunca. A sua carne só vai querer os prazeres para ela, mas nós não vivemos sob o domínio da nossa carne. O pecado não mais tem poder sobre você, sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. Então, qual é a solução, amados? Se a revelação parte de Deus, e nós não conseguimos chegar a Deus por nós mesmos, nós não conseguimos. Eu não consigo conhecer a Deus por mim mesmo, Ele precisa se revelar. Então, qual é o modo de agir de Deus? Ele toca em nossos corações e coloca em nossos corações um grande incômodo, e é esse incômodo que eu quero passar para você. Porque você não está na posição que Deus gostaria que você tivesse, que Deus tem planejado para você, nem eu estou. E Ele está nos chamando para dar um passo a mais em direção à posição que Ele quer para nós. Essa posição de crente maduro
forte, saudável, com fé inabalável, que faz as coisas acontecerem na terra, segundo o coração de Deus, porque Ele conhece o coração de Deus. E Ele faz acontecer. Deus, então, Ele coloca em nós esse incômodo, para que nós, essa insatisfação, de uma certa forma, para que a gente dê o próximo passo. E Deus sempre vai agir assim com você. Começa a vir uma indignação com você mesmo. Começa a vir uma insatisfação. Puxa, mas eu poderia estar... É o Espírito Santo, queridos, agindo em você. É o Espírito Santo que habita em nós. Esses dias, falando com um jovem, ele estava falando lá que não tinha certeza se o Espírito Santo habitava nele. Se o Espírito Santo já habitava nele. Porque tem ainda um monte de pecado, um monte de erro. E todos nós temos. E vamos continuar vendo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, querido, coloca em nós uma tristeza pelo pecado. Você sente tristeza pelo pecado? Quando você peca? O Espírito Santo está habitando em você. É Ele que está te dando essa tristeza pelos seus erros. E é esse Espírito Santo que mora em nós, que vai nos dando uma indignação conosco mesmo e com a posição em que nós estamos, porque nós teríamos que estar caminhando. E Ele vai fazendo isso para que a gente caminhe, porque senão nós somos folgados. Nós somos folgados, muito folgados. Pense gente folgada, é os crentes. Nós somos folgados. E Deus então, com seu Espírito Santo, vai nos pondo algo em nosso coração que queima e que nos leva para frente, para nós prosseguirmos. E o que Deus está falando para mim e para você, que nós devemos buscar de uma forma intensa, como nunca você fez na vida, a revelação de Deus para a sua vida. Quem Deus é, quem você é em Deus, a revelação de Deus para os seus planos, os seus propósitos, o grande propósito eterno de Deus. E nós nos situarmos dentro dessa grande e maravilhosa história. Nós precisamos dessa revelação, amados. Nós precisamos tomar uma posição. Nós clamamos a Deus. E Deus olha para nós. E Deus age em nós. E Deus traz a revelação para nós. E nós damos mais um passo. E clamamos a Deus. E Ele se revela a nós. E assim por diante. Deus age, Deus quer agir, Deus quer se revelar, mas Ele quer um povo sedento e faminto, desejoso, que está clamando a Ele por revelação, para que Ele se revele, a sua grandeza, a sua glória e todo o seu poder. O Espírito Santo habita em você. Se Ele habita em você, Ele está colocando um incômodo em você, para que você caminhe um pouquinho mais, dê um passo em direção ao entendimento espiritual, para que os seus olhos se abram e você possa perceber as grandezas de Deus e das coisas de Deus. Aí, queridos, quando conforme nossos olhos vão se abrindo, nosso entendimento vai se abrindo, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos agindo como aquela mulher. Uma mulher pecadora, que tinha lá uma reserva de dinheiro, e comprou um frasco, um vaso de pedra, de alabastro, e guardou dentro dele um rico tesouro, um perfume valioso para a época. Hoje a gente vê todo mundo cheiroso, facilmente, né? Vai lá na lojinha, lá, compra um perfume, qualquer perfume é bem cheiroso, né, Luciano? Todo mundo bem perfumado, cheiroso. Naquela época não era assim, o pessoal era meio fedido. Não tomava banho todo dia igual nós, e vivia no deserto. Não era igual a gente. E o perfume, queridos, daquele era muito caro e muito valioso. E aquela mulher pega aquele perfume, vai lá, quebra aquele vaso, e derrama aos pés de Jesus, derrama sobre Jesus. E adora Jesus naquele momento. Ela não estava preocupada com o que iam falar dela, ela invadiu uma reunião só de homens. Ela não era bem vista, porque ela era uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta.
Ela invade aquele lugar, ela pega aquele vaso, quebra e lança sobre Jesus, sem se preocupar com o que estavam falando dela, o que estavam pensando dela. E aí ela chora, ela adora, de uma forma profunda, de uma forma efusiva. Por que, queridos? Por que ela fez isso? Não se importou com ninguém. Igual muitas vezes, muitos de nós se preocupam. Ai, se eu for levantar a mão aqui, se eu for orar mais alto, ai, o que elas vão pensar de mim? Fica com vergonha de levantar as mãos, fica com vergonha de se ajoelhar, de se prostrar, fica com vergonha de tudo. Não fica com vergonha de pular e sapatear na hora que o Corinthians faz um gol. Não, né, Edu? Aí não. Eu vi gente aí comentando efusivamente, você viu quem vai vir para o Santos, né, e comemorando, o Neymar, e agora sim, pá. E quando o São Paulo chega lá perto da Libertadores, e fica toda aquela euforia, e a hora que marca um gol, então fica, e pula, e salta, mas na hora do louvor da adoração, aquele negócio murcho, de qualquer jeito, sem expressão. Essa mulher não se preocupou de alguém falar, olha que vergonha, olha que coisa feia, olha, nossa, pelo amor de Deus, precisa de tudo isso, porque no culto, se alguém adorar de uma forma mais efusiva, louvar, se prostrar, sempre tem aquele, precisa disso, não acho que precisa disso também, né? Mas ela não se preocupou, não pensou, ela simplesmente falou, eu quero adorar aquele a quem eu conheci, aquele que perdoou os meus pecados. Ela era uma grande pecadora e ela reconhecia isso. E ela encontrou em Jesus alguém que a amava profundamente. Ela conheceu Jesus na humildade do seu coração. Quando ela reconheceu os seus pecados, ela teve a revelação de Deus para a vida dela. Ela não se importava com mais nada. Quero nem saber desse mundo, do que pensam e falam. Eu quero adorar ao Senhor. Porque ela teve a revelação, queridos, de quem era aquele homem que estava ali. Ao passo que aqueles homens que estavam com Jesus ali, não entenderam nada. Não estavam entendendo nada. Eles não tinham a revelação de que eles eram profundos e grandes pecadores, merecedores do inferno, e também não tinham a revelação de quem estava na frente deles. Porque se tivesse a revelação de quem era aquele homem, Jesus, se prostrariam e adorariam de forma profunda e efusiva. E nós? Quando nós temos essa revelação, a nossa adoração, o nosso trabalho, porque a adoração, queridos, não é só isso que nós fazemos aqui na igreja, isso aqui é uma manifestação de adoração. O seu levantar das mãos, se ajoelhar, cantar, dizer palavras de amor ao Senhor, é uma manifestação da adoração. Não é a adoração em si. Sabe qual é a adoração em si? Que está escrito lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é adoração. Antigamente se ofereciam animais mortos, matavam os animais, se ofereciam, queimavam como sacrifício ao Senhor. Agora ele está dizendo, aqueles sacrifícios não valem mais. Agora é o sacrifício não de morte, não para matar um animal. Agora você se oferece vivo ao Senhor para fazer a vontade dEle, para viver para Ele, para honrar o nome dEle. Esse é um culto inteligente. Essa é uma adoração inteligente. Então, queridos, nós vivemos essa vida de uma entrega total e completa ao Senhor, porque nós entendemos quem Ele é. O Deus, grande Deus. E como aquela mulher, nós então queremos adorar ao Senhor, porque nós entendemos. Nós não somos nada, somos apenas uma formiguinha diante do grande Eu Sou, o Criador de todas as coisas. Mas Ele, na sua grande misericórdia,
nos tirou desse pequeno mundinho todo sujo e imundo e nos trouxe para sermos seus filhos. Essa é a grande verdade. E nós precisamos adorar a Deus, sentirmos gratos a Deus por isso e tomarmos uma posição. Mas para que isso aconteça, nós precisamos então ter essa adoração. Eu posso falar para você e instigar você aqui, faz isso, levanta as mãos, se manifeste diante de Deus, mas você pode fazer de uma forma mecânica, simplesmente porque eu estou pedindo. Agora eu queria que você fizesse, querido, de uma forma natural, de dentro de você, de acordo com o seu entendimento, de quem é Deus e de quem você é, do grande plano eterno de Deus, e onde você está inserido nesse plano, na grandeza, bondade e misericórdia do Senhor para conosco, apesar de tão pecadores que nós somos. Eu gostaria que você começasse a adorar, a expressar aqui ao Senhor uma adoração, um louvor, por isso, de acordo com a revelação que você tem, do jeito que você quiser. Nesse culto, nos próximos cultos, nós precisamos nos manifestar, queridos, nós precisamos tomar posição. Nós não podemos ser essa igreja que vai caminhando dia a dia, esperando as coisas acontecerem. Não, nós fazemos as coisas acontecerem de acordo com o Todo-Poderoso. Eu queria então que você tomasse uma posição, levantasse a sua voz. Você pode se ajoelhar se você quiser. Você pode se prostrar, mas eu queria que você se manifestasse do jeito que você quiser. Antes disso, eu queria fazer uma proposta para vocês. Como igreja de Cristo, a uma só voz, nós vamos colocar de joelhos, vamos clamar a Deus pela revelação dEle para nós individualmente, para nós como igreja. E eu quero que esse culto seja um início, uma marca de uma busca profunda sua, individualmente, pela revelação do Senhor. Todos os dias, de forma intensa, você vai clamar a Deus e pedir: Senhor, se revela a mim. Isso não é algo, queridos, que eu quero. E nós poderíamos fazer, nós tivemos uma reunião sexta-feira em casa, né, com os líderes, e surgiu também, então nós podemos fazer tal coisa, para que Deus, para criar oportunidades, né, ou situações onde as pessoas sejam melhor preparadas para que Deus se revele. Podemos fazer tudo isso, e é bom. Mas o que o Senhor está falando para mim e para nós? Ore. A ordem do Senhor, a ordem do Espírito de Deus para nós, queridos, ore e busque essa revelação de forma intensa, porque aí grandes coisas Ele pode fazer, Ele vai fazer, através de mim, de você, através de nós. Ore buscando esse entendimento espiritual, essa revelação espiritual. Ore. Então eu queria que você, nessa manhã, assumisse esse compromisso diante da igreja, diante de Deus, de você de uma forma intencional começar a orar, não esquecer, começar a orar de uma forma sincera, entendendo a seriedade do negócio, por revelação de Deus para a sua vida. E aqueles que entenderam e tomaram posição, verão grandes coisas de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Então convido você a fechar os seus olhos, ajoelhar. Nós vamos clamar a Deus agora, pedir ao Senhor: Senhor, por uns momentos, alguns minutos, se você pode, se você tem condição de se ajoelhar, se prostrar diante do eterno e do poderoso Deus. Queridos, saiba que Deus está ouvindo o que você fala. Cada palavra, Ele está ouvindo. Se você pode, nesse instante você vai clamar a Deus. Aí, você e Deus. Depois nós vamos adorar ao Senhor por um momento. Você vai pedir: Senhor, revela. Se revele a mim. Espírito de Deus, revela Jesus.
revela o Pai, revela os seus planos, revela o coração de Deus para a minha vida. E tudo muda, amados. Tudo muda. Comece a falar com Deus. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar, ver nossos secos, convido outra vez, em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, Poderoso Deus, revela-te, ó Deus, a nós. grande eu sou. Somos tão pequenos, tão insignificantes diante da tua glória, diante da tua beleza e majestade e poder. Nada somos, ó Deus. Mas nós sabemos do teu desejo, nós já conhecemos que no teu coração há um desejo ardente de se revelar a nós, de se manifestar a nós. Ó Deus, então nós nos prostramos, nós nos rendemos e nós clamamos pela tua grande misericórdia, ó Deus. Venha se revelar aos nossos corações, nós possamos entender e ver, compreender, ó Deus, as coisas espirituais, todos os teus planos maravilhosos. Venha se revelar a Deus, manifeste-se, ó Pai querido, a cada um de nós, de forma poderosa, sobrenatural, ó Deus, de forma que mude o nosso interior. Grande eu sou, vem, e se revela e se manifesta. Vem, ó poderoso Deus, nós te queremos, nós te desejamos, nós já entendemos e nós ansiamos, ó poderoso Pai, pela tua revelação, para que nós possamos entender a revelação tua em Cristo Jesus, para que se abram nossos olhos e nós entendamos de forma profunda a grande revelação tua em Cristo Jesus.
Ó Pai, abra-se os olhos, abra-se os nossos olhos, abra-se os nossos olhos, abra-se o nosso entendimento, ó poderoso Deus. Sabemos que eu sei que esse é o teu desejo e a tua vontade, ó poderoso Pai. Vem e revela a nós, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Deus. Desvenda os olhos, ó Senhor, de cada um desses teus filhos aqui, que eles possam entender a grandeza do teu amor, a grandeza da tua glória, ó poderoso Pai. Nós nos prostramos, Deus, nós nos prostramos, nós nos rendemos, ó Pai, nós nos prostramos, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, ó Deus. Vem e revela a nós o sacrifício de Cristo, revela a nós a tua bondade, revela a nós o teu coração, revela a nós o teu grande plano, ó eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, se você quiser, pode se colocar em pé e adorar ao Senhor, de acordo com o entendimento que você já tem, a revelação que você tem. Coloque-se em pé e adore ao Senhor, ou mesmo ajoelhado, fique à vontade, mas adore, expresse ao Senhor uma adoração. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. Eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo. Você já falou com o Senhor, agora gostaria que nós, como igreja, a uma só voz, levantássemos a nossa voz agora e clamássemos a Deus: Senhor, vem e se revela a nós, porque nós queremos cumprir o seu propósito. Vem e se revela a nós, porque nós temos anseio ardente no coração de te conhecer, de conhecer o teu coração. Vem se revela a nós, porque nós queremos cumprir o plano. Vem se revela a nós, porque nós queremos ser quente e ser frio, ser intensos em nossa vida nessa terra contigo. Eu queria que nós, como igreja, levantássemos a nossa voz. Não precisa eu orar junto com você para você repetir, você já sabe. Então você pode levantar agora a sua voz de uma forma poderosa. Nós como igreja vamos clamar a Deus a uma só voz. Vem, Deus, e se revela a esse povo, se revela a nós, para que nós possamos refletir a sua glória. Você pode falar, você pode começar. Fale com Deus. Levanta a sua voz a uma só voz.
uma só voz, levante sua voz. Você tem voz, manifeste-se. Sem Manifeste-se. demônios fugirão. Quero ouvir a igreja orando. Quero ouvir você. Deus quer que você se manifeste. Perca a timidez. Uma igreja tímida não vai a lugar nenhum. Perca a timidez, você sabe orar. Nós podemos orar. Todo-Poderoso Deus, Senhor dos céus e da terra, que conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, o nosso desejo de revelação profunda de quem Tu és, a Tua glória e do Teu grande plano. Porque como Moisés disse, Senhor, nós queremos Te conhecer melhor, conhecer os Seus planos e propósitos, porque nós queremos viver ainda mais, ó Senhor, de forma que agrade o Teu coração e alcançarmos o Teu favor e refletirmos a Tua glória, ó Pai. Ó Todo-Poderoso Deus, vem então e se revele aos Teus filhos de forma mais profunda. Faça-nos entender a revelação do Teu Filho Jesus na cruz, ó Deus. Faça-nos entender o mistério maravilhoso da morte de Jesus na cruz, da vinda de Jesus a essa terra e do Teu grande plano, ó poderoso Pai. Eu agora clamo, ó Deus, por esses Teus filhos, Deus eterno, faça de cada um desses Teus filhos, ó amado Pai, verdadeiros adoradores, que sacrificam a Deus a sua vida, que sacrificam a Deus a sua vida para a Tua glória. Faça de cada um de nós, ó Pai, entendedor dos Teus mistérios, do Teu grande poder, do Teu grande plano, para que nós vivamos de acordo com o Teu plano, de acordo com a história que o Senhor mesmo escreveu para nós. Ó poderoso Deus, nós sabemos que o Senhor nos impulsiona para algo maior, ó Deus, e nós queremos, nós desejamos, ó Pai, isso que o Senhor tem para nós. Então se revela, ó Pai, para que nós possamos, de acordo com a Tua revelação, nos posicionarmos como filhos, como igreja, uma igreja que faz e vive a Tua vontade, que cumpre o Teu propósito e que escreve a história que o Senhor determinou. Ó poderoso Pai, aqui nós estamos e nós, ó Deus, entregamos a nossa vida como sacrifício vivo em adoração a Ti, todos os dias da nossa vida, todos os momentos, o nosso trabalho, em família, com os amigos, em todo o tempo. Ó poderoso Pai, nós nos entregamos como sacrifício vivo para a adoração do Teu nome. Diga aleluia, diga louvado seja Deus. Ele é poderoso, amado, e Ele fará coisas poderosas na sua vida, porque Ele vai se revelar a você, e você fará coisas grandes e poderosas no seu reino. Não importa o seu pecado, não importa a situação em que você está hoje, Deus está te vendo no futuro, e Ele sabe quem você é, e Ele age na sua vida. Não fique olhando para o seu erro, para o seu pecado. Ele ama você do jeito que você é e quer se revelar a você. Poderoso Deus, obrigado. Obrigado por desejar tão ardentemente se revelar a nós. Humildemente, Senhor, nós nos prostramos e Te agradecemos, ó eterno e santo Deus. Nós queremos viver isso, ó Pai, em nome de Jesus. Então, amado, na sua oração dia a dia, você vai clamar a Deus com todo o ardor do seu coração: Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, revela para mim o Seu coração, revela para mim os Seus planos. Senhor, desvenda os meus olhos, tira as vendas dos meus olhos, abre os meus olhos para que eu veja todos os dias. Amém, igreja? Amém, igreja? E coisas grandes e poderosas vão acontecer em nós e através de nós. Aleluia. Pode sentar-se, aplauda o Senhor Jesus. Pode se sentar. Hoje nós participamos aqui então da ceia do Senhor, que é
o simbolismo daquilo que o Senhor fez por nós e nas nossas vidas, aquilo que o Senhor manifestou pela sua misericórdia em Cristo Jesus. Então quero que você abra comigo lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo bem conhecido de todos os irmãos. Versículo 23 em diante, que nos diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Aqui o apóstolo Paulo instruindo então os coríntios a fazerem esse momento. Então eles faziam um jantar maravilhoso, e num determinado momento lá eles tomavam um copo, um cálice de vinho e um pedaço de pão, e eles celebravam a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, a aliança, a nova aliança que Jesus veio revelar ao seu povo e fazer com o seu povo. E nós estamos aqui diante desse momento, onde em comunhão com a igreja, isso não tem sentido eu fazer sozinho, porque tem que ser em comunhão com a igreja, tem que ser nós reconhecendo quem é o corpo de Cristo. E não importa se você cometeu algum pecado durante a semana, porque tem alguém aqui que não cometeu um pecado? Teve alguém aqui que não pecou? Ninguém. Então, nós podemos aqui nesse instante pedir perdão, participar da ceia do Senhor. Só não pode participar aquele que não tem uma aliança. E o que é ter uma aliança com Deus? É você ouvir a palavra, crer na palavra e decidir no seu coração: Senhor, eu quero ter essa aliança contigo, eu quero me colocar debaixo dessa aliança, que é o seguinte: eu vou conhecer a palavra de Deus, eu vou conhecer a Bíblia, vou ouvir a palavra de Deus, eu vou me submeter à palavra de Deus, vou me submeter à vontade de Deus. Deus agora governa a minha vida, Ele vai governar a minha vida. Eu vou fazer não o que eu quero, mas aquilo que Ele quer, para a glória dEle e não para a minha. Não vou viver para mim mesmo. E ao passo que Jesus nos dá a vida eterna com Ele. Essa é a aliança. Se você nunca tomou essa posição de forma definitiva, de obedecer a Deus em todas as coisas, buscar obedecê-lo em todas as coisas, você não tem uma aliança. Se você não fez isso publicamente, é provável que você não tenha uma aliança. Se você não decidiu pelo batismo, é provável que você não tenha uma aliança. Porque o batismo é um primeiro, a ordenança do Senhor, que Ele diz para nós obedecermos. E se nós não estamos dispostos a obedecer uma ordenança tão simples do batismo, então que decisão nós tomamos de obedecer ao Senhor em todas as coisas? Simples assim, entenderam? Então, e eu não posso dizer se você tem ou não tem aliança, é você que tem que dizer. Eu só estou dizendo aqui coisas que vão identificar se você tem ou não tem aliança, mas quem tem que avaliar é você. Porque a palavra do Senhor nos diz que quem come e bebe indignamente, come para a sua própria morte. Então eu vou comer sem saber o que eu estou fazendo, se eu vou comer sem discernir o corpo de Cristo, não tem sentido. Está participando de algo que não sabe nem o que é, não tem valor, não tem sentido. Então você que tem uma aliança com Deus, você deve participar nesse momento. Então convido os irmãos que vão nos auxiliar.